Seja muito bem-vinda, bem-vindo nessa quarta-feira, o quarto dia desse programa incrível, 9h63. Estamos aqui no quarto dia. São 9 saúdes, 63 dias. Se você não está entendendo nada do que se trata, são duas opções, né? Ou você volta lá no primeiro dia, que é o que eu recomendo para você, que vai fazer mais sentido. Começa todo domingo, inclusive, aí você vai entender melhor. Mas se fizer sentido para você agora, fica aqui com a gente, confia. Seja muito bem-vindo, junte-se a nós e vamos fazer esse dia incrível. Para você que está desde o primeiro dia, gratidão pela confiança. Vamos lá, firmes e fortes, porque juntos somos melhores e mais fortes. E a gente sempre começa pela nossa saúde espiritual. Lembrando que são 9 saúdes. Tenha o seu tapetinho de yoga ou sua toalha, o seu caderno ou seu bloco de anotações do seu celular, para quem é mais tecnológico. A sua água, gente. 70% do nosso corpo é água e a gente precisa pegar esse hábito de levar nossa garrafinha para tudo quanto é lugar, sim. E aí nós vamos começar, vamos lá, para quem optou por se fazer na cadeira, sola dos pés no chão, para quem está no chão, sente a sua coluna ereta e a gente começa com aquela respiração só para a gente criar aqui uma egrégora e alinharmos, né? Hoje eu vou até, falando em egrégora, vamos limpar o nosso ambiente, porque alguns instrumentos têm esse poder e esse é um deles. Limpando aqui o meu ambiente, a mim também, né? Transmutando toda a energia do ambiente. Agora sim, vamos lá. Alonga a sua coluna, traz os seus ombros para trás e para baixo, fecha seus olhos. Inspira profundamente. Solta o ar pela boca. Inspira mais uma vez. Solta o ar. Última vez, inspira. Solta o ar. Vai trazendo as suas mãos no coração. Vai sentindo aqui a sua presença. Traz o seu queixo no peito. E aqui a gente se cumprimenta. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Para que a gente hoje olhe para as nossas 9 saúdes agora. Com amor, alegria e gratidão. Nenhum ar é nosso, né, gente? A gente precisa soltar. Sair do controle, me veio isso aqui agora. Vamos lá, isso não estava no roteiro. Você tem a opção aí de manter as suas mãos no seu coração, ou com os olhos fechados ou abertos, a escuta ativa, que é muito importante. Vamos fazer aquela nossa oração diária. Senhor, Tu podes todas as coisas, Tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa afirmação do dia. O pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Tudo que você pede e acredita que pelo fato de pedir recebe, infalivelmente receberá. Se tiveres fé, cumpre saberes que tudo é possível àquele que a tem. Essa afirmação do dia, o pensamento cria. Então, por exemplo, a gente se observar, se a gente está num vício de ficar com pensamentos negativos repetitivos, começa a ter o seu antídoto. O que é o antídoto? Por que eu estou pensando isso? Primeiro se questiona. Isso está me levando a algum lugar? Porque a gente tem a tendência a repetir, todos nós, nosso cérebro. A mente. Então, quando você assume o seu poder, a sua liderança, você precisa ter essa noção de lidar com as nossas fraquezas, os nossos vícios, né, mentais. Tudo a gente pode, no nosso pensar, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou pensando nessa situação o tempo todo? Eu vou dormir pensando nela, eu acordo pensando nela. Ela está se resolvendo? Não. É que nem quando a gente reclama, que é o livro que a Magda está trazendo para a gente, nutrindo a nossa saúde intelectual. Ou quando está muito calor, ou quando está muito frio, eu reclamar, vai mudar a temperatura? Não. Eu continuar com esse pensamento repetitivo, vai mudar a situação? Não.
Então é se educar nos pensamentos, né? O pensamento cria, e aí você criar pensamentos que vão te nutrir. O desejo do que você, a sua intenção, ela vai atrair. E a sua fé, e a fé não é ver para crer, tem até aqui, que a gente leu no domingo, né, o programa inteiro, tem um dos dias que fala que a fé não é ver para crer, é crer para ver. E eu vou um pouco além, né, que é um programa que eu respeito muito, maravilhoso, mas toda crença, ela te limita de alguma forma. Agora experimenta sentir a fé. Experimenta o que você sente quando você está numa discussão com alguém, você debater, você quer, o teu ego quer vencer aquilo, mas quando você fala como você se sente, muda tudo. Olha, a situação que aconteceu me fez eu me sentir assim. Aí a pessoa, opa, a mesma coisa para a fé. Deus, eu não acredito em Deus. Sabe por quê? Eu sinto Deus. Isso para mim é tão forte, é tão revigorante. Eu sinto Deus aqui, em mim, entre nós, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Porque crer vem da a mente, é crença, é uma coisa que me limita. Mas quando você sente, e a fé é você sentir que tudo que acontece tá certo, vai te levar. Mesmo, principalmente quando a gente não gosta. Porque quando tá tudo fluindo bem, gente, ninguém precisa de dica de nada, né? Todo mundo sabe como lidar. O problema é quando a gente tem os desafios. E aí, como é que eu exercito a fé nos desafios? Tudo que eu pedi tá vindo tudo ao contrário, mas é o contrário que eu preciso para me desenvolver. E aí essa é a fé, agradecer quando tá tudo dando que a gente acha que tá dando ruim, né? Então vamos para a nossa segunda saúde de hoje. Fica aí a reflexão de você se observar nos seus pensamentos e criar eles de forma construtiva, criativa. Nossa saúde mental hoje vai ser com a meditação do Ho Oponopono. A meditação do Ho Oponopono, ela é a seguinte: um havaiano psiquiatra foi convidado há muitos anos atrás para fazer um trabalho com os detentos de uma cadeia, e eram casos gravíssimos. Psicopatas, narcisistas, assassinos. E não parava nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra conseguia ter um resultado bacana nas terapias. E esse psiquiatra pediu, ele falou, olha, eu vou fazer o trabalho com esses detentos, eu quero a ficha de cada um com a foto deles. E eu vou fazer esse trabalho à distância e vai funcionar. Eles não tinham outra opção, aceitaram. E foi ali que ele começou a fazer o Ho Oponopono, que são 4 mantras. Ele pegava cada uma das fichas, olhava para elas, para os detentos e fazia seu mantra, clamava o seu mantra. Eu sinto muito, eu te perdoo, eu te amo e eu agradeço. Eu sinto muito pelo que você fez, porque se somos todos um, isso reverbera em nós. Nós estamos passando por guerra agora, isso reverbera em nós. Eu sinto muito por essa guerra que está acontecendo. Eu me amo, eu amo as pessoas envolvidas. É o amor que cura. Eu perdoo, somos todos humanos, erramos. E quando você se perdoa, você perdoa o próximo. Eu perdoo essa situação, eu te perdoo. E eu agradeço pela oportunidade que eu tô tendo aqui de poder reparar esse erro, essa situação junto com você. Então esse mantra hoje você vai fazer a intenção para você e você pode, durante o seu dia, repetir ele, intenção de alguém, de alguma situação que não tá legal para você, mas sentindo. Então nós vamos fazer agora. Traz aqui, ó, as suas mãos no coração, fecha os seus olhos, se conecta com a sua respiração, com a sua presença. Inspira e vamos mantrar. Inspirando, eu sinto muito, eu peço perdão, eu amo, eu agradeço.
Eu sinto muito. Eu perdoo. Eu amo. Eu agradeço. Inspira. Eu sinto muito. Eu perdoo. Eu amo. Eu agradeço. Inspira. Eu sinto muito. Eu perdoo. Eu amo. Eu agradeço. Eu sinto muito. Eu perdoo. Eu amo. Eu agradeço. Última vez. Inspira. Eu sinto muito. Eu perdoo. Eu amo. Eu agradeço. Vai trazendo seu queixo no peito, vai integrando esse mantra dentro de você, no seu corpo físico, mental, emocional e espiritual. E é isso. Vamos para a nossa saúde física. Bora lá? Saúde física, hoje nós vamos dar a sequência, nossa saudação ao sol, que a gente fez ontem, né? 3 da A e 1 da B. Hoje nós vamos fazer 3 da A e 2 da B, tá? Então vamos, que eu quero que no final dessa semana você, depois, se você sentir esses benefícios, que eu acho que se você fizer direitinho, você vai sentir muitos benefícios, você vai querer continuar. E aí você vai poder fazer sozinho. E se for menina, sozinha. Vamos lá. Volta do tapete ou da sua toalha ou do chão, onde você estiver. Sente aí, ó, seus pés, primeiro os seus pés paralelos aos seus quadris. Sente a bola do dedão, a bola do dedinho, calcanhar interno, calcanhar externo. Sente a sua postura. Ombros para trás e para baixo. Inspira, sobe os braços ao alto. Vamos dançar com a respiração. Exala, ó, abre os braços para fora, desce o tronco, solta o ar. Inspira, mãos nos joelhos ou na canela. Abre o cardíaco, alonga essa coluna, exalando, vai flexionando esses joelhos, trazendo as mãos agachando, ó. Trazendo as mãos no tapetinho, na altura dos ombros, leva a perna direita lá para trás, leva a perna esquerda lá para trás, põe os joelhos no chão se você precisar, desce no chaturanga, na prancha, sem pôr o quadril no chão, ó, o polegar fica encostado aqui no peito, ó, cada um no peito. Inspira, olha para o céu ou para o teto. Exala, cachorro, olhando para baixo, abdômen Kashavasana. Alinha, vê se seus pés estão paralelos aos seus quadris. Flexiona um pouquinho o joelho, traz o peito e a barriga em direção às coxas. Inspira, retém, exala. Próxima inspiração, perna direita, perna esquerda para frente. Alonga, olha lá para frente. Exala, testa nos joelhos. Inspira, alquimia, a energia da Mãe Terra, a energia Yin. Com a energia do Pai Céu, Yang, integra dentro de você. Vamos lá, agora fazer mais dinâmico. Inspira, junta as palmas das mãos, olha lá para os seus polegares. Exala, desce o tronco, solta a cabeça, solta os ombros. Inspira, mãos nos joelhos ou na canela. Abre o cardíaco, exala, flexiona, vai agachando, trazendo as mãos, leva a perna para trás, a outra. Desce na prancha, exalando, põe os joelhos no chão se precisar. Inspira, olha para o teto, exala, cachorro olhando para baixo. Respiração completa, inspira, retém, exala. Próxima inspiração, inspira, traz a perna direita, a perna esquerda para frente. Alonga, olha lá para frente, exala, testa no joelho. Inspira, alquimia, Mãe Terra, Pai Céu. E a sua intenção, exala, integra. Última, faz essa dança com a respiração. Inspira, exala. Inspira, exala. Inspira, exala. Flexiona aqui, alinha, inspira, retém e exala. Sente o seu umbigo lá em direção à coluna ao exalar. Próxima inspiração, perna direita, perna esquerda para frente. Inspira, olha lá para frente. Exala, testa no joelho.
Inspira, alquimia, Mãe Terra, Pai Céu, sua intenção. Exala, integra. Vamos para Surya Namaskara B, saudação ao Sol B. Hoje a gente vai fazer a A parecida com a de ontem e a segunda a gente vai ter uma nova postura junto, tá bom? Vamos lá. Inspira o Utkatasana, senta na cadeira imaginária. Lembra de, não sobrecarregar a baixa lombar, tá? Distribui o peso do corpo nas coxas, nas panturrilhas, nos tornozelos, nos pés. Traz esse abdômen para dentro, aqui, para aliviar a lombar. Exala, desce o tronco, estende as pernas. Inspira, olha lá para frente. Exala, flexiona, leva a perna direita, leva a perna esquerda lá para trás, desce na prancha ou põe os joelhos no chão. Inspira, olha para o teto. Exala, cachorro olhando para baixo. Inspira, retém, exala. Próxima inspiração, sobe a perna direita, traz entre os braços, pé direito apontado para frente, pé esquerdo vira de ladinho, paralelo. Inspira, sobe aqui no guerreiro 1. Isso, exala agora a mudança, Exala no guerreiro 2. Deixa os seus braços, paralelos aos seus ombros. Dá uma olhadinha para trás, para ver se está alinhado. Isso, vê se o seu pé da frente está alinhado com o pé de trás. Sorrisão aqui, inspira a sua coragem, a sua força. Exala, deixa embora os excessos. Maravilha. Traz esse braço de trás aqui pra frente, Volta as mãos aqui no tapetinho, gira, tira o calcanhar do chão da perna de trás. Leva essa perna direita lá pra trás. Volta no cachorro olhando pra baixo, já fazendo um andar sem sair do lugar, Solta a respiração aqui, Inspira, retém, exala. Próxima inspiração, sobe a perna esquerda lá no alto, traz entre os braços, gira o pé de trás paralelo, inspira, sobe no guerreiro 1, exala, guerreiro 2, Virabhadrasana 2. Alinha, vê se seus braços estão paralelos aos seus ombros, perna de trás, usa os músculos das coxas. O joelho deve sempre estar alinhado com o seu calcanhar de trás. Alguns ajustes, alinhamentos. Olha para os seus dedão da frente. Vai lá. Inspira aqui nessa lateral a sua coragem. Inspira, sente essa força. Exala os excessos. Sorrisão. Botox natural de graça, hein? Movimenta 33 músculos do seu rosto. Próxima respiração, inspira, traz esse braço de trás aqui pra frente, já vai tirando o calcanhar de trás do chão, trazendo as mãos no tapetinho, na altura dos ombros, leva essa perna lá pra trás, volta pro Ardha Mukha, inspira, retém, exala. Flexiona um pouquinho os joelhos. Próxima inspiração, perna direita pra frente, ou pulha ou ande, né? Traz aqui, alonga a coluna, olha lá pra frente, exala, testa nos joelhos. Inspira, Utkatasana na cadeira imaginária. Exala, estende o corpo, integra. Vamos agora para... Quando eu falo pulha ou ande, porque tem gente que já pratica, então já até sabe, né? Nem preciso falar, vai no seu ritmo. Nós vamos agora, segunda sequência mais dinâmica. Vamos lá? Olha para um ponto fixo, sente a sua presença, o coraçãozinho deve estar batendo mais forte, aquele calorzinho gostoso. Isso aí, sorrisão. Inspira, senta na cadeira imaginária, Utkatasana. Exala, desce o tronco, solta a cabeça. Inspira as mãos nos joelhos ou na canela. Exala, flexionando os joelhos. Perna direita para trás, perna esquerda para trás. Ou pula. Desce na prancha do Chaturanga, exalando. Inspira, olha para o teto. Exala, cachorro olhando para baixo. Respiração aqui, inspira, retém, exala. Alinha, né, seu Ardha Mukha. Próxima inspiração, sobe a perna direita ao alto, traga entre os braços, gira o pé de trás paralelo, inspira, sobe no guerreiro 1. Exala, guerreiro 2. Inspira, traz a mão aqui, as mãos aqui pro tapetinho, tira o pé de trás do chão, leva essa perna lá para trás. Inspira, retém, exala.
trás do peito, a barriga em direção à coxa. Próxima respiração, inspira, traz a perna esquerda entre os braços. Gira o pé de trás no chão, inspira, sobe no Virabhadrasana. Exala, guerreiro 2, Virabhadrasana 2. Olha lá para os seus dedos da mão da frente, inspira, retém, exala. Sorria, você está sendo transformado. Inspira, traz esse braço de trás aqui para frente do tapetinho, tira o calcanhar de trás do chão, leva a perna esquerda lá para trás. Alinha, dá uma andadinha sem sair do lugar e ó, flexiona os joelhos, inspira, retém, exala. Perna direita, perna esquerda, ou pule. Inspira, olhe lá para frente, exala, testa nos joelhos. Inspira, Utkatasana, cadeira imaginária, exala, integra. Mãos no coração, fecha os olhos. Sente as batidas, sente a vida pulsando dentro de você. Agradece a sua prática de hoje, a sua saúde física. E vamos agora para a nossa próxima saúde. Vai sentando, vai pegando seu caderno. Sua água está aí com você? Agora é hora, se você quiser, de tomar a sua água. Saúde financeira, onde a gente começou a falar, né? Para a gente olhar para nossa, quem tem dívida, quem não tem, para olhar para sua reserva, para olhar para os seus investimentos. Então, você vai adaptar de acordo com a sua situação do momento. Olhando para a saúde financeira, olhando para a sua saúde, situação da sua saúde financeira atual. Como ela se encontra? Tem dívida? Se você tiver dívida, como é que você vai fazer para quitar? Quanto tempo, primeira coisa, quanto tempo você vai precisar e quanto de dinheiro para quitar? Organize. E aí você vai pensar nas suas habilidades, para você fazer algum trabalho extra, seja vender roupas usadas da tua casa que você não usa mais, sapatos, fazer um brechó, né? Acessórios, móveis usados, fazer Uber, trabalhar em algum restaurante à noite nos finais de semana. Sinta orgulho, eu já fiz Uber, eu já fiz várias coisas, trabalhei em restaurante aqui nos Estados Unidos e eu tenho orgulho de poder. Eu tenho formação, sou formada em jornalismo, tenho MBA em marketing e, nossa, eu acho que o trabalho, a gente tem que ter orgulho do que a gente faz, não vergonha do que a gente faz. Ao contrário, é tudo a forma de servir e fazer com amor, que você vai transformar aquilo e vai fazer a sua renda extra, né? E aí você fazendo essa renda extra, você vai conseguir primeiro quitar as suas dívidas. Se você não tem dívidas, ótimo, você vai conseguir fazer a sua reserva financeira. Se você já tem a sua reserva financeira, ótimo, você vai começar a investir para você fazer o dinheiro trabalhar para você, para o futuro, aposentadoria, para você quando tiver, que todos nós envelhecemos, né? Então, é olhar para tudo isso de forma realista. Eu vou deixar aqui para vocês o link dos canais que eu aprendo bastante sobre essa saúde financeira. E eu gosto muito dessas pessoas, desses profissionais. É o Me Poupe com a Nath, o Primo Pobre, que ele tem dicas simples e muito úteis, que faz muito sentido. Adoro, amo. Então eu vou deixar aqui para vocês, tá? A maioria já deve conhecer, né? É uma forma da gente aumentar, eles trazem inclusive dicas de como você fazer renda extra, né? É uma forma. Existem vários investimentos seguros também que a gente pode garantir para o futuro. E, gente, o meu maior arrependimento foi de ter desperdiçado dinheiro com gente que não tem nada a ver na minha vida, querendo agradar, comprando presentes, sabe? Para impressionar gente que não tem nada a ver. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso. Comprar coisa cara, de grife, de moda, sabe? Eu gastei dinheiro à toa com isso, isso é um arrependimento que eu tenho. Sabe, eu acho que assim, a gente causar experiência para a pessoa, mostrar para ela o nosso amor. Então, por exemplo, alguma amiga faz aniversário, eu tenho evitado dar presentes até, porque eu estou trabalhando exatamente isso. Vou te proporcionar uma experiência, vou cozinhar para você. Vamos caminhar junto, depois da gente caminhar junto, vem para minha casa, eu faço um café da manhã bem gostoso para você. Usando a criatividade, ou escrever uma carta do que a pessoa representa para mim.
parei, sabe, de dar presentes para as pessoas. Eu tô dando a minha presença, que é um baita presente. Tempo! Meu tempo, gente, é precioso. Então, se essas pessoas estão recebendo meu tempo, e ai, família, que não quiser receber, olha, perdeu, viu? Vamos para a saúde social de hoje. Você vai elogiar alguém que você não conhece na rua, de forma genuína. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos. Aqui tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins, como em qualquer lugar. Mas uma coisa boa que tem aqui é a pessoa te elogia do que ela gosta em você e sai e vai embora, genuinamente. Então hoje você vai, se você for no supermercado, você vai pegar alguém lá que você gostou de alguma coisa, sempre tem alguma coisa que a gente gosta, e vai elogiar de forma genuína, ok? Saúde relacionamento. Ligue para alguém da sua família que você sentir aí no seu coração e escuta com amor, com atenção, ativa, escuta ativa. Hoje você vai escutar alguém que você ama. Ah, liguei para você. Pra quê? Quero te escutar, me bateu no coração, quero te escutar. Como é que você tá? Me conta de você, faz tempo que a gente não se fala. O que você tem passado? Me conta, como é que estão as suas emoções, meus amores? Saúde 7, autoconhecimento. Quais são suas 3 maiores virtudes e quais são os teus 3 maiores defeitos? Minha gente, aqui é luz e sombra. Nós vamos trabalhar sim. Se você se conhece bem, você tem que saber seus pontos fortes e seus pontos fracos. Eu tenho aí umas ilustrações que eu vou te contar, viu? Que eu tenho que ficar atenta porque eu sou facinha de cair no conto do vigário. Às vezes, assim, sabe? É uma coisa que eu reparei em mim, que é o meu ponto forte e o meu ponto fraco. Às vezes de ser verdadeira demais, e não é todo mundo que suporta a verdade, né? E aí, às vezes eu falo, a pessoa fica ofendida, e aí depois ela vem com um truquezinho de novo, me contando uma situaçãozinha dela, mas tem ali um truque. E aí eu sou o quê? Eu falo que às vezes eu tenho a síndrome do cachorro vira-lata, eu fico que nem cachorrinho abanando, pessoa que eu gosto, da família, às vezes e tal, aí vou lá, e aí caio de novo, pego aquilo que não era meu, entendeu? Porque eu fui lá, não. Eu hoje estou aprendendo a trabalhar com perguntas. O que você quer saber? Tem certeza? É isso mesmo? Porque o que eu vou dizer pode não te agradar, entende? Como que você vai lidar com isso? E geralmente, gente, as pessoas não querem saber, não querem conselho, ninguém quer. Então assim, a gente tem que se poupar. Então, conhecer as virtudes, e geralmente às vezes as nossas virtudes são os nossos maiores defeitos. E não é todo mundo que está pronto, e aí é ser a diferença que a gente quer ver no mundo. A professora Lucelina Galvão, aí outra dica para você seguir, tudo gratuito, tudo que eu estou passando aqui é tudo gratuito. E esse programa aqui é todo gratuito, não vou te vender nada no final. Eu detesto quando eu estou me empolgando com algum conteúdo, a pessoa chegar lá no final e vendeu. Acabou a confiança para mim. Então eu não quero fazer com você o que eu não quero que façam comigo. E a professora Lucelina Galvão, da Nova Acrópole, ela fala sempre que a melhor forma da gente ajudar alguém é crescendo. Porque, como dizia a mãe de Sócrates, né, que era parteira, você não tem como dar luz se você não estiver grávida. Então a gente só pode dar luz àquele que está gestando. Então se você está aqui nesse 4º dia, você está grávida de você mesmo e você está a fim de olhar para todas as suas saúdes de forma simples e prática. E vamos para a nossa 8ª saúde, que daqui a pouco a Meg está entrando aqui. Deixa eu acelerar um pouquinho isso aqui. Pega seu caderno e responda. Hoje estou lidando com 3 pontinhos. Exemplo, minha insegurança, meus medos, minha ansiedade, meu autocuidado, meu amor próprio. É a sua escrita sem filtro, livre, deixa. Lembra que você está criando aqui a sua autobiografia. Depois dos 63 dias, dependendo da sua escrita livre, você pode sair com um livro daqui, né? Então, capricha. Usa esse momento para fazer sua terapia. É muito, muito sagrado, ok? Então, enquanto a Magda não chega, que daqui a pouco ela está chegando, nós vamos fazer um review, que eu já estou adiantada aqui, ó. O review vai ser, né, você tomar a sua água, beber bastante água. Você vai deixar aqui nos comentários como é que tem se sentido até aqui, o que tem feito a diferença no seu dia a dia até agora.
E seja seu melhor amigo, gente. Seja a energia que você quer atrair. Porque quando você é seu melhor amigo, você vai ver que até seus amigos te olham diferente, sabe? Vamos fazer o review, né, dessa saúde, lembrando que se você tiver fé, cumpre saber que tudo é possível àquele que a tem. Lembrando que o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Tudo que você pede e acredita, pelo fato de pedir, recebe, infalivelmente receberá. Fizemos o Ho Oponopono, eu sinto muito, eu perdoo, eu amo, eu agradeço. Passamos pela saúde financeira, para você olhar para ela com coragem. A gente trabalhou aqui nas posturas do yoga, a nossa saúde física, que o yoga eu gosto, que ele é físico, mental, emocional e espiritual, é um combo, é um kit. E a gente trabalha a postura do guerreiro, aqui ó, o core, a coragem, a gente abre o seu coração, olha para os seus medos, olha para esses ciclos que se repetem da sua situação financeira. Como você pode melhorar? 80% das pessoas estão endividadas no Brasil, aqui nos Estados Unidos é até mais. Existe uma grande ilusão de que é um país que tem muitas oportunidades? Tem, mas tem muita gente endividada. 90% dos americanos estão endividados. Se você é rico financeiramente, para mim ser rico financeiramente é aquele que tem um dinheiro trabalhando para ele e não tem dívida. Enfim, você vê? Cada um tem o seu conceito, esse é o meu. Sua saúde social, hoje você vai elogiar alguém que você não conhece, um desconhecido, de forma genuína. A saúde relacional, você vai ligar para alguém e vai escutar essa pessoa. E aí, o que você está sentindo? Eu hoje estou na escuta. O seu autoconhecimento, quais são suas 3 maiores virtudes, seus 3 maiores defeitos. Olhar para eles com amor e se apropriar. Quanto mais a gente se conhece, mais melhora a nossa vida. É a chave de todas as viradas. Sem autoconhecimento, esquece. E nossa saúde emocional, hoje estou lidando com 3 pontinhos. E aí você vai deixar fluir. Vai beber bastante água. Aproveita, gente, antes de dormir. Dá um sorrisão, sabe? Lembra de mim lá na hora de dormir e fala assim, hoje eu vou sorrir pra mim. Sorrir pra você, não é pra mim não, tá? É pra você, tudo começa em você. E o que você aprendeu hoje? Faz uma revisão rapidinha, ó. A Magda vai entrar daqui a pouquinho aqui para trazer a leitura do livro, Pare de Reclamar. Quando a gente para de reclamar, muda tanta coisa. Nossa Senhora. Né? Que nem o exemplo que eu citei, se tá calor, se tá frio, você vai mudar a temperatura reclamando? Não, porque aproveita a pessoa que você tá ali do lado, para com um quebra-gelo idiota, quebra-gelo de conversa, você pode... Nesse dia frio, o que você vai fazer de bom para aquecer seu coração? Me conta aí, você já quebrou um gelo de uma forma criativa. Nesse dia caliente, o que tu vai fazer? Tem alguma programação bacana? Vai rolar alguma mangueira no quintal? Usa sua criatividade. Então, antes de dormir, também faça um review do seu dia, faça uma revisão. Como que foi o seu dia? O que você aprendeu de diferente? O que você fez de diferente hoje? Melhor do que você foi ontem. Nunca se comparando a ninguém. Somos únicos, não tem ninguém igual a você, não tem ninguém igual a mim. Deus, quando nos fez, aí você pode usar aquilo que você acredita, o universo. Ele simplesmente jogou a forminha fora. E junto quando nos fez, ele nos deu um talento que é só nosso. Então lapidemos. Magda, muito bom dia! Tá chegando aqui a nossa nutrição intelectual. Ei, olha o frio lá, ela com echarpe e eu aqui toda de regatinha. O que você vai fazer nesse frio aí? Eu tava falando que ao invés da gente reclamar, né? Eu dei um teaser aqui do livro, né? Pare de reclamar. Quando você for quebrar gelo, para de falar, ai que frio hoje, né? Para, isso daí não vai mudar a temperatura. Quebra o gelo falando, e aí, como que você vai aquecer hoje o seu coração nesse inverno? E aí, Magda, como é que você vai aquecer o seu coração? Vamos nos esquentar aqui o cérebro também, né? Fazer tudo exercitar. A mente, importantíssimo também. Então vamos lá. Vamos para a escuta ativa. Deixa eu aumentar aqui o volume. Vou pedir para você falar um pouquinho mais alto, que eu não sei porque está um pouquinho mais baixo hoje.
E aí, gente, vamos praticar essa escuta ativa, sentindo cada palavra que a Magda vai ler pra gente, abrindo o coração. É contigo, Magda, que eu tô abrindo meu coração aqui. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos entrar na primeira parte do livro, que se chama Leitura e Análise do Problema. As raízes da reclamação. Por que passamos tanto tempo reclamando? Já fica a pergunta aí. Porque estamos acostumados com isso e somos profundamente insatisfeitos. Reclamamos por causa da nossa sensação de vazio e pela incapacidade de dar um sentido à própria vida. Muitas vezes, a reclamação, a qual nos entregamos até por banalidade, é uma indicação do nosso grau de insatisfação. A reclamação torna-se uma maneira de enfrentar a vida, mas também uma maneira de despertar nos outros um sentimento de pena. É como se a vítima acionasse um mecanismo para atrair o potencial salvador que tem diante de si. Trata-se de um método eficaz para manipular os outros. Falaremos muito sobre isso na segunda parte deste livro. Outra razão pela qual nos queixamos é o nosso profundo egocentrismo, sustentado por uma falta de empatia. É como se tivéssemos por certo que precisamos receber mais atenção dos outros. E quando isso não acontece, lamentamos. Nós nos sentimos perseguidos pela falta de sorte, a ponto de pensar que tudo o que acontece é porque o universo conspira contra nós. Mesmo compreendendo que há momentos negativos que devem ser expressos, administrados e compreendidos, a coisa mais importante é não tornar a reclamação um hábito. Pense nisso. Se é a ação que determina a mudança, como podemos fazer uma transformação se continuamos a encher a cabeça com palavras debilitantes que desencadeiam estados de ânimo negativos? Certamente nos custa encontrar soluções, porque somos vítimas de um encantamento negativo. Mas, mesmo quando estamos cercados de pessoas que só reclamam ou multiplicam palavras sem nenhum propósito construtivo, a qualidade de suas vibrações negativas tem repercussões sobre nós. As reclamações são um buraco negro onde a energia se desintegra. O que são os hábitos? Trata-se de comportamentos automáticos repetidos, reiterados ao longo do tempo. Pensamentos e ações tão enraizados em nós que acabamos repetindo sem ter consciência, como se tivéssemos acionado uma espécie de piloto automático. Existem hábitos limitantes e hábitos potencializadores. A reclamação é um hábito limitante, especialmente se a colocamos em prática sem buscar solução, mas apenas pelo fato de nos sentirmos vítimas da situação que estamos vivendo. Isso provoca em nós mesmos e nos outros uma desvalorização que bloqueia qualquer progresso rumo a uma solução. É uma espécie de GPS que sempre nos leva para a frente de um muro intransponível. Apegar-se aos hábitos limitantes, repetindo sempre os mesmos gestos, pensamentos e as mesmas palavras, nos impede de reagir com equilíbrio às novidades. A cada coisa nova, reagimos com caos e improvisação, e o que vai contra nossos hábitos se torna fonte de mal-estar. A partir disso, podemos deduzir que as ações habituais, embora reconfortantes, voltam-se contra nós e nosso bem-estar, porque fazem com que cada pequena novidade pareça um imprevisto negativo. É como se fôssemos anestesiados pela preguiça, paralisados pela imobilidade diante de cada impulso físico e emocional, de cada ação. E como fazer para mudar os hábitos limitantes? Como fazer para impedir que eles condicionem negativamente os relacionamentos amorosos e todos os outros relacionamentos interpessoais? Devemos procurar uma substituição agradável do hábito limitante, algo que esteja a nosso favor e que seja gratificante em nível pessoal. Por exemplo, seria útil substituir a lamentação pelas perguntas:
Como posso melhorar minhas habilidades diante dessas situações? Quais competências comportamentais e ou cognitivas preciso desenvolver? Duas coisas em particular nos salvam do vitimismo crônico: relacionamentos, a capacidade de criar vínculos interpessoais, e competências, capacidade de encontrar as melhores estratégias para lidar com os desafios da vida. As competências são divididas em 3 Cs: conhecimento, capacidade, comportamento. O conhecimento é ligado ao saber, a capacidade ao saber fazer e o comportamento ao saber ser. Devemos sempre continuar a aprender, porque o que sabemos pode não ser suficiente diante dos problemas que surgem. Mudar hábitos significa aumentar o conhecimento de si mesmo e do mundo. É um fator importante para o crescimento pessoal e para se sentir mais satisfeito e sintonizado com os outros. Na terceira parte deste livro, falaremos sobre os hábitos para alcançar a excelência. Precisamos nos lembrar que nosso caráter é uma soma de hábitos. Se mudarmos os hábitos, mudaremos o caráter. E eu acho que quem está participando aqui desse programa já está tentando, pelo menos, né, desenvolver essas 3 Cs, né? O conhecimento, a capacidade e o nosso comportamento. Porque, como a gente falou no vídeo anterior, nós sabemos o que necessitamos para fazer a mudança, mas às vezes nos esquecemos. Então, esse comprometimento aqui conosco todos os dias, tenho certeza que vocês vão sair transformados, ou pelo menos algumas chavezinhas mais ligadas. Um ótimo dia a todos. Obrigada, Magda. Eu vou te pedir para você depois mandar essas perguntas para a gente disponibilizar aqui no link, porque eu tenho também as perguntas que eu tenho feito de outras saúdes, e aqui quem está nos acompanhando vai poder escrever a sua autobiografia, que no mínimo vão ser 63 páginas, e a pessoa pode sair daqui com um livro. Você imagina desenvolver essas perguntas de uma forma para desenvolver o autoconhecimento numa camada mais profunda. Você imagina que potencial que é isso, e a gente poder olhar, né? O maior investimento que a gente pode fazer é na gente. E quando a gente faz na gente, a gente transforma o nosso mundo interno, depois no nosso lar, porque muitas vezes as pessoas gostam de fazer bonito para fora, mas dentro da sua casa está uma grande bagunça. Então a gente começar primeiro dentro da gente. Aí com a nossa mudança, a gente vai contagiando o nosso ambiente com as nossas atitudes, e depois sim a gente expandir para um mundo maior, né? E aí, se a gente só fizer dentro da gente, já está valendo. Então, gratidão, que leitura maravilhosa. Hoje nós fizemos na saúde mental o Ho Oponopono, que é para as relações, para situações desafiadoras. Que não adianta a gente reclamar a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. A gente vibrar, o que eu posso fazer de diferente? A gente não tem o controle, de novo, do que está acontecendo com a guerra. Mas o que eu posso fazer de diferente? Se você já vibrar na energia do amor, nas suas orações, Deus, abençoa essas pessoas, os refugiados, esses líderes políticos, para que pense nos benefícios que vai favorecer a maioria das pessoas, para que eles sejam guiados pela luz que habita dentro deles, porque todos nós temos essa luz dentro de nós. A gente só precisa se conectar com ela. E aqui a gente só tá para lembrar, porque no fundo, cada um sabe disso. Gratidão, que você tenha um excelente dia com as suas saúdes todas. E até amanhã. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Até amanhã. Gratidão, Meg. Gratidão.